conhecimento do regimento e que diz que os projetos devem ser lidos artigo por artigo, eu gostaria de propor a Vossa Excelência ao plenário de que nós pudéssemos ler os artigos que foram fruto de acordo político e, posteriormente, a leitura desses artigos que foram acordados pelas partes, nós pudéssemos votar o projeto em bloco, porque é uma leitura desnecessária, as pessoas não estão prestando atenção, quando o foco... Não, são 245 artigos, senhor presidente. Nós estamos no artigo 112. Portanto, eu gostaria de propor a Vossa Excelência, ouvido o plenário, porque o plenário é soberano nessa questão, de que nós possamos ler os artigos que foram acordados e posteriormente votarmos em bloco os demais artigos. Ok. Em discussão, o requerimento do vereador Roland Lavigne, que tem como objeto... Senhor presidente, nós hoje estamos ouvindo muito os presidentes de sindicatos. Se eles concordam, eu não vejo porquê, tá certo? A leitura enfadonha desses artigos, parágrafos e incisos. Agora, como essa redação final não deverá sair hoje, nós vamos fazer como vereador. É a sugestão do vereador que eu estou acatando, porque se falar que é minha, vão votar contra. Então, de Roland vão votar a favor, que aqui é assim. Rapaz, eu quero o povo lá fora dizendo que é Cosme Araújo. Aqui dentro eu não quero, não. Então, o que é que acontece? A sugestão do vereador Roland, vamos ler só o que ficou acordado, que senão nós vamos sair daqui mais de 11 horas, 10 a 11 horas, nesse pique aí. Faltam mais de 130 artigos, desnecessariamente. Então, se os sindicatos concordam de que sejam lidas só as emendas, já foram lidas, melhor dizendo, só os artigos que vão ser alterados, suprimidos, etc. E aí, amanhã a gente discute aqui rapidamente só a redação final, pronto. Não, a redação final. O que é a redação final? Primeiro eu vou explicar o que é a redação final. Ô Ivo, deixa a Enilda saber o que é a redação final. A redação final é o projeto pronto e acabado, com as emendas. Então, mas elas precisam estar inseridas nos autos do projeto. Elas não podem ficar soltas, elas têm que ser embutidas. Então, a sugestão é o quê? De que se vote aqui agora apenas os artigos que estão com essas emendas supressivas ou aditivas, e amanhã se lê o projeto todo já pronto e acabado, e aí vai para a redação final, só isso, e acabou. Aí uma questão muito assim, eu não vou negar, eu concedo aqui a palavra ao vereador José Valdo. Presidente, eu já perdi minha missa e a procissão. Eu não tenho nenhuma preocupação de sair aqui 10 horas, 11 horas, meia-noite. Eu estou aqui para resolver, junto com os demais vereadores e aqui os servidores públicos, o problema do servidor público desse projeto. Então, que se continue, se for de acordo com a liderança, com os sindicatos, para que a gente possa ler em bloco, votação em bloco, mas a redação final, o acordo foi votar nessa sessão. A gente não pode descumprir acordo com o trabalhador que está aqui, que teve uma vitória gloriosa, e se for preciso ficar aqui até meia-noite, nós vamos ficar. O que a mesa pode acatar, isso aqui eu posso falar, é de que seja feita a leitura corrida total, a leitura total das emendas, o projeto todo, e na sua conclusão a gente coloca em discussão e em votação aquilo que foi lido.
E cada vereador, caso tenha alguma dúvida ou quiser manifestar-se, essa é a minha ideia, opinião, que aí não há vício, porque qualquer coisa, senhores, de erro na condução do rito, a votação poderá ser nula. Concedida a palavra ao vereador Alisson Mendonça. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu acho que o combinado é o combinado, não é caro nem é barato, é o combinado. Eu acho que a gente não deve mudar nada do que foi combinado. É cansativo mesmo, não tem jeito, mas é o rito. Não ler pode dar fragilidade jurídica. E amanhã isso nós não quem vamos fazer. Contra atacar a votação e voltar para o status quo ante. E aí a gente não está mais num momento político como esse. É aproveitar o momento político e o que pode fazer, o presidente já foi até demais. Lê todos. E todos, na conclusão, respeitando as emendas e vota o que foi lido. Okay. Até aí pode ser, mas sem leitura não pode. Dá fragilidade jurídica. Acatado a anotação. Vereador Valmir Freitas. 114, né? Não, 113. Artigo 113. Pelo nascimento ou adoção de filho de até 8 anos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Destaque, senhor presidente, emenda nesse artigo. Será 10 dias, senhor presidente. Gostaria de botar em plenário. Vem de 5 dias para 10 dias. No artigo 113, a licença paternidade. Porque já existe uma lei no município de 10 dias. Em vez de 5 para 10 dias. Ok. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 114. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padastro ou madrasta, ascendente ou descendente, mediante comprovação médica. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida pela autoridade superior se a assistência direta do servidor for indispensável ou não puder ser prestada simultaneamente como o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através do órgão da assistência social do município em processo administrativo regular. Parágrafo 2º. A licença será concedida em prejuízo de remuneração de cargo efetivo até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo mediante nova verificação da necessidade. 114. Lê tudo. 115. Ao servidor convocado para serviço militar obrigatório será concedido licença sem remuneração da forma e nas condições previstas nas legislações específicas. Parágrafo único. Concluído o serviço militar obrigatório, o servidor terá até 15 dias para reassumir o exercício do cargo. Artigo 116. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período de mediar entrar a sua escolha, convocação partidária com candidato ao cargo efetivo de véspera de registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo único. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte da eleição, o servidor fará jus à licença como sem efetivo exercício se estivesse sem prejuízo na sua remuneração mediante comunicação por escrito do afastamento. Artigo 117. O disposto do artigo anterior não se aplica ao ocupante de cargo em comissão. Parágrafo único. Se o ocupante de cargo em comissão for também titular de um cargo de provimentos efetivos, ficará exonerado daquela licença desde da forma prevista no artigo anterior. Artigo 118. O servidor municipal investido de sua mandata efetiva aplica-se à disposição prevista no artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo único. O servidor investido do mandato efetivo municipal é inamovível o ofício pelo tempo de duração do seu mandato. Artigo 119. O critério da administração poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, improrrogável, sem remuneração. Parágrafo 1º. A licença que se trata dessa exceção só poderá ser concedida após o servidor ter cumprido o estágio probatório e se trata desta lei. Artigo 2º. O artigo 119 passa a vigorar com a seguinte redação. A critério da administração poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, prorrogáveis por igual período, sem remuneração. Não tem votação. Não, é depois.
e com a supressão do parágrafo 4º, vereador. Artigo 120, o servidor ocupante do cargo de comissão que se seja integrante do cargo de provimento efetivo não se concederá a licença de que trata o artigo anterior. Artigo 121, não será concedida licença para o trato de interesse particular ao servidor antes do término do estado probatório 3 anos ou servidor removido e transferido antes de assumir o exercício. Artigo 122, poderá ser concedido licença ao servidor ou servidora cujo cônjuge ou companheiro for deslocado para outro ponto do Estado, do território nacional ou para o exterior, para a primeira condição de companheiro comprovada mediante a apresentação do termo de convivência expedido pelo cartório competente. Para a segunda, licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorar pelo tempo de durada da comissão na nova função cônjuge, devendo ser renovada em 2 meses, 2 anos. Terceiro, a licença será sem remuneração. Artigo 123, findada a licença, servidor ou servidora deverá reassumir o exercício dentro de 30 dias, a partir das quais a sua ausência será computada como falta de trabalho, ajustando a decretação de abandono do cargo. Artigo 124, independentemente do regresso do cônjuge, o servidor ou o servidor poderá reassumir o exercício de qualquer tempo. Para o artigo 125, o servidor terá direito à licença-prêmio nos 2 meses em cada período de 5 anos no exercício efetivo interrupto, sem prejuízo da remuneração. Tá aí. Onde se lê licença-prêmio de 2 meses, considere 3 meses. Secretário, eu queria que você observasse aqui que eu estou sem óculos.